preciso complementar. E agora? Isso não é uma sentença para o fim da sua amamentação. Complemento, fórmula, suplemento, qualquer que seja o nome, quando ele é bem indicado, ele salva vidas. Se o seu pediatra recomendou essa suplementação, essa complementação, é porque provavelmente o seu bebê precisa dela. Então vem comigo que eu te ensino a manter a sua amamentação, mesmo que você precise complementar. Dê sempre o peito primeiro. Desde que seu bebê sacie a fome dele, em primeiro lugar no seu peito, porque ele vai mamar com mais vontade, né? Que é o comecinho, quando você tá com fome, você começa a comer com mais vontade, então seria a mesma coisa. E quando o bebê mama no peito, esvazia aquele peito, o corpo da mãe percebe que precisa produzir mais leite para aquele bebê. Então, quanto mais o bebê mama no peito, mais o corpo vai produzir leite. Busque tentar ofertar esse complemento em algum instrumento que não contenha bicos artificiais, como por exemplo o copinho. Ao contrário do que muita gente pensa, o copinho ele é prático sim e ele é seguro. Eu sei que pode parecer complicado, que assusta um pouco as pessoas, mas vale a pena treinar e tentar. Pense que é como um investimento de longo prazo, né? É trabalhoso ofertar no copinho, mas você vai estar garantindo que o seu aleitamento chegue até onde você quer que ele chegue e não que você tenha um desmame precoce. E tenha paciência, é claro que de primeira vez talvez o bebê não aceite, não goste, fique irritado. Então tente oferecer quando o bebê não estiver com fome, já tem dado a fórmula, o complemento em algum outro dispositivo, ou ele já mamou no peito, tente oferecer um pouquinho depois, porque aí ele vai estar com a barriguinha cheia, ele vai estar menos irritado. Imagine que você sempre comeu de garfo a vida inteira, e aí você tá morrendo de fome, coloca um prato raso de arroz soltinho, não japonês, e alguém te dá hashi, que são aqueles palitinhos, né, que os orientais usam para comer. E você nunca usou. Já pensou que irritação? Como é que você faz? Você quer comer com a mão? Então pensa, o bebê vai ficar irritado até ele conseguir entender como que ele vai usar aquele instrumento. Alguns cuidados para ofertar o leite no copinho. Então, o copo precisa ter um diâmetro adequado para a boca do bebê, né? Então, recém-nascido e bebê prematuro tem que ser no máximo aqueles copinhos de vidro de shot de bebida, sabe? E você precisa deixar o bebê o mais sentadinho, né? O mais elevadinho possível e colocar o copinho no lábio inferior dele, deixar que ele leve o leite até quase a borda do copo, sem que você coloque direto o leite na boca dele, e a linguinha dele vai sorver aquele leite. Desta forma, você consegue controlar o fluxo de leite, né? Então, significa que ele não vai acostumar com aquele fluxo rápido da mamadeira. O que acontece quando o bebê acostuma com o fluxo rápido da mamadeira? Ele vai pro peito e estranha o fluxo e briga com o peito e começa a não querer o peito. E com o copinho, ele demora mais para entender o que acontece ali, que os fluxos são diferentes, porque você controla melhor o fluxo e não tem a mesma facilidade da mamadeira. É claro que evita também a confusão de bicos. Existem muitas outras formas de ofertar complementos sem usar bicos artificiais, mas isso pode ser um assunto para um outro vídeo só sobre ofertas de complemento e os instrumentos que não são tão conhecidos. O próximo item é use e abuse de colo e o sling. O sling é aquele pedaço de tecido que você amarra o bebê, né? Porque um bebê acolhido, ele se sente seguro. Um bebê seguro, ele não vai chorar tanto, porque o choro é a linguagem do bebê e as mães sempre acham que é fome, né? E nem sempre vai ser. Então, um bebê que tá seguro e acolhido, ele não vai chorar tão facilmente e não vai deixar a mãe tão insegura, achando que o leite dela que não tá sustentando. Eu vou aproveitar e deixar um link para um vídeo que eu tenho de amarração de sling em algum lugar por aqui. Antes de eu continuar te ajudando como salvar sua amamentação, mesmo oferecendo complemento, não esqueça de dar o seu like e também comentar aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. O que também salva a sua amamentação é ter uma rotina de ordenhar o seu leite, porque como o bebê está precisando de complemento, talvez o seu corpo não esteja produzindo a quantidade suficiente que ele precisa. Mas quanto menos ele mamar no peito, menos leite você vai produzir. Então, se ele já está mamando um pouquinho no peito e um pouquinho de complemento, ordenhe, faça uma rotina de ordenha, né? Procure um profissional que te oriente quanto a isso, para você aumentar a sua produção de leite. Observe os sinais de saciedade do seu bebê após ele mamar no peito.
Como assim? Como é que eu vou saber isso? Bom, sempre complementa-se em todas as mamadas. Então aproveite as mamadas que talvez você não vá complementar e veja como o bebê se comporta. Se ele fica muito irritado, se ele dá sinais que ele realmente não está saciado, se ele está muito choroso, se as fraldas não estão enchendo, se não tem xixi, se não tem cocô. Se tiver xixi e melhor ainda, cocô, e ele conseguir dormir depois de alguma mamada, sabe? Ficar com o corpinho mole, largado, que é o que a gente chama literalmente de mamado, é sinal que seu leite tá super adequado, né, para ele, tá na quantidade certa, e aí vocês vão notando junto com o pediatra e vendo quando que precisa e se pode tirar o complemento. Então, atenção, não suspenda a fórmula sozinhos, sem a recomendação do pediatra, sempre pergunte a orientação dele. Evite chupeta. A chupeta é polêmica, gosto. A chupeta, ela faz com que o bebê sacie a necessidade de sucção que ele tem, né? Que ele tem também para se acalmar, não só para alimentar. Então, tudo bem ele ter a sucção não nutritiva no peito, que as pessoas falam chupetando, porque ele se acalma e ele incentiva a produção de leite da mãe. Mas se ele gasta essa necessidade de sucção com a chupeta, ele fica menos no peito da mãe. Então, menos estímulo, menos o corpo produz leite. E sem contar na confusão de bico. E por último, mas não menos importante, contrate uma consultora de amamentação. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, né? Mas falando muita verdade, né? A consultora de amamentação é uma profissional que vai te orientar em como complementar e salvar a sua amamentação ao mesmo tempo, né? E eu também gosto muito de falar com o pediatra, né? Daqueles pacientes para poder trabalhar em conjunto mesmo, em equipe, para a gente se alinhar, passar a mesma informação para a família não ficar, o pediatra quer mamadeira, a consultora não quer. Então o ideal é que todo mundo trabalhe em conjunto e que a equipe seja sempre multidisciplinar. Espero que esse vídeo tenha te tranquilizado em relação a dar complemento para o seu bebê. E se você já passou por isso, não esqueça de compartilhar nos comentários como foi a sua experiência para tranquilizar as outras famílias que estão passando por isso. Não esqueça o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com quem precisa.